Olá, é com satisfação que mais uma vez vamos juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema de hoje é arrependimento. Sabendo que sem o Espírito Santo nós não conseguimos nem transmitir, nem entender nada, vamos pedir a presença de Deus nesse estudo. Oramos. Querido e amorável Pai, pedimos a presença do Teu Santo Espírito nesse estudo, que as pessoas possam entender. Isso lhe pedimos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Nesse estudo vamos ver que arrependimento não é algo humano, é algo divino. Eu não sou uma fábrica de arrependimento. Eu não arrependo a hora que eu quero. Eu me arrependo na hora que Cristo toca em meu coração e me concede o arrependimento. Vamos meditar um pouquinho em Apocalipse 3:20. Veja, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus não invade o nosso coração e começa transformando ali. Não, Ele está na porta, tocando. Se nós aceitarmos que Ele entre. E a transformação começa no arrependimento. Eu não posso simplesmente afirmar isso sem nenhum parâmetro bíblico. Vamos ver o que a Bíblia fala de onde vem o arrependimento. A primeira citação está em Atos 5:31. Acompanhe. Deus exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Aqui nós vemos que está falando de Cristo. Cristo nos dá o que? Arrependimento. Então, não é um fruto natural do ser humano. Cristo nos dá. Assim como Ele dá o perdão, Ele dá o arrependimento. Vemos também em Atos 11:18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus conceda arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Deus concede o arrependimento para a vida. Vamos confirmar em 2 Timóteo 2:25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então nós devemos ter sempre a esperança que Deus concede o arrependimento. Sabemos que Deus nos concede o arrependimento, né? O que conduz ao arrependimento? Tem algo assim um pouco mais específico. Romanos 2:4. Acompanhe. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então, a bondade de Deus leva ao arrependimento verdadeiro. Mateus 3:8 fala. Lá diz assim, deem frutos que mostrem arrependimento. Qual fruto? Sabemos que o fruto que demonstra o arrependimento está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do arrependimento. Se a pessoa diz que se arrependeu e não manifesta uma mansidão, domínio próprio, é um arrependimento falso. Em que momento Deus espera que a gente se arrependa? Então sabemos que isso é muito claro no momento em que Ele toca o nosso coração ali e vem o arrependimento divino. Mas vamos confirmar em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar para que se arrependam. Então, no momento em que vem a luz, Ele deseja que você se arrepende do passado, Ele não leva em conta o passado, perdoa o passado e aí ser nova criatura em Cristo daqui para frente. A justiça imputada de Cristo. Hoje existe assim uma terrível ilusão nesse. As pessoas acreditam que a justiça imputada de Cristo é Deus fazendo vista grossa para os nossos pequenos defeitos de caráter. Não, Deus não faz vista grossa para os nossos pequenos defeitos de caráter. Ele nos perdoa o passado e nos purifica, conforme vimos em estudos anteriores. Eu vou dar um exemplo de um arrependimento falso, né? E o que as pessoas levam muito isso, hoje em dia é natural isso acontecer, esperar isso. Imagina que alguém bata na sua mãe ali, tá você e os seus irmãos, aí todos os seus irmãos saem correndo para pegar aquela pessoa que bateu em sua mãe. Aí aquela pessoa está correndo, chegou num momento em que ela não tem mais saída. Tem um muro na frente, né? Tem uma
uma montanha de um lado, vamos colocar aí um precipício do outro. Ela não tem mais saída. Aí ela vira para trás e fala, olha, estou arrependido, né? Agora eu estou arrependido. Esse arrependimento é verdadeiro? Ela não tem mais para onde e agora ela quer o perdão. Então as pessoas às vezes pensam em fazer assim com Deus. Vai levar a vida de qualquer jeito, né? Aí com medo das consequências no futuro, quando chega no final da vida, né? Depois que ama o pecado, não abandonou coisa nenhuma, aí vê que as consequências são trágicas, né? Agora eu estou arrependido. Esse é o que? Um arrependimento falso. Vemos que o arrependimento não é humano. Mas nós temos um personagem bíblico que ele demonstrou um arrependimento falso, né? E demonstrou ainda com lágrimas. Olha só, vemos em Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nós vemos no estudo da fé, antes do Evangelho, que uma pessoa que deseja herdar a vida eterna, mas que não tem uma confiança na palavra de Deus e não tem uma vida de comunhão com Cristo, ela é o quê? Uma presunçosa, não exerce a fé. E assim acontece com as pessoas que querem se arrepender no momento que achar mais apropriado. Então, o que acontece? São pessoas o quê? Devassa, são pessoas imorais. Se você ama o pecado, você peça a Deus, né, que lhe conceda o arrependimento. Não é assim, agora eu vou me arrepender. Arrependimento não é uma coisa humana. A pessoa ama, né, ali ela sabe que o chocolate faz mal, danifica o cérebro, acaba com os neurônios, né? E ela sabe que isso desagrada a Deus, mas ela gosta muito de comer. Então, estou arrependido porque da consequência? Não. Tem que entristecer. Qual é o verdadeiro arrependimento? Vamos ver a base, a essência do verdadeiro arrependimento. A essência do verdadeiro arrependimento está em Gênesis 39, 7 a 9. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando uma pessoa tem um arrependimento divino, ela entristece porque aquele ato que ela fez, ou que, né, praticou, desagrada a Deus, que morreu na cruz do Calvário, dando direito de liberdade, de escolha. E você desagradou. Como eu posso desagradar o meu melhor amigo? Como eu pude trair o meu mestre? Quando o sentimento é nesse caminho, ele é o quê? Um entristecer mediante o Espírito, um arrependimento verdadeiro. Agora, quando entristecer? É pensando nas consequências, né? E não, eu gostaria, faria tudo de novo. Não, como foi bom. Mas o que acontece? As consequências são trágicas. Então eu me arrependo aí para não, né, para ter uma boa vida, um bom resultado. Esse é um arrependimento falso, quando o arrependimento é focado somente nas consequências, né? Igual um bandido. O bandido foi preso. Depois que ele está preso ali, está na cadeia, né? Aí imagina ele, agora estou arrependido, né, para ser solto. Então esse não é um arrependimento verdadeiro. Não que um bandido não se arrependa, ele pode se arrepender, é claro, né? Mas é o arrependimento no momento exato. Quando é no momento que não foi Deus que colocou no coração, que só Deus e a pessoa sabe, é um arrependimento falso. Existem pessoas que se arrependeu falsamente. Esaú, como a gente vê, ele se arrependeu falsamente. Ele só viu o resultado, ele queria herdar e viu que ele não ia herdar a bênção e ele se arrependeu. Então aí não adianta. Lúcifer também. Lúcifer, quando Deus pleiteou com ele ali, tentou fazer com que ele se arrependesse, ele não se arrependeu. Quando ele viu que as consequências do seu ato ia levar à ruína, aí ele tentou, né, pedir, falar, agora eu estou arrependido. Agora não está arrependido coisa nenhuma, porque arrependimento é um dom divino e não
nem dos anjos, né? Vamos ver a citação de hoje em História da Redenção, página 26. Satanás treme ao contemplar a sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila, como uma tempestade. Um anjo do céu está passando naquele momento. Ele chama o anjo e suplica uma entrevista com Cristo. Isso lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que agora está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. E está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Cristo chorou ante ao infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não deveria ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta, pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Não tivera em sua rebelião nenhum motivo para seu procedimento e irremediavelmente arruinara, não só a si mesmo, mas as hostes de anjos, que teria sido feliz no céu, tivesse permanecido firme. A lei de Deus poderia condenar, mas não podia perdoar. Nós vemos que já era tarde demais. Ali, naquele momento, Deus não podia mais perdoar ele. Já tinha amadurecido. E a sua conduta prejudicou não só ele, mas muitos anjos no céu e também a raça humana. Muitos dos seres humanos vão se perder mediante enganos e influência do inimigo. Eu aconselho a você, se hoje ouvirdes a voz de Cristo, não endureçais o coração. Isso está em Hebreus 3:15. Acompanhe. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Provocação, Satanás, ele provocou Cristo, endureceu o coração e depois que está arrependido. Então, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração, porque amanhã pode ser muito tarde. O seu destino pode estar fechado. Arrependimento, lembre-se, arrependimento é um dom divino. E quando Cristo lhe conceder esse dom, não deixe para amanhã, porque se deixar para amanhã, pode estar brincando com coisa séria. A sua vida eterna está em jogo. Amanhã pode ser muito tarde. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Jamais descansará quem de Deus se afastar, a seguir os próprios caminhos e se for, mas somente irá achar quando decidir voltar no reencontro com seu Deus. Ai, como esse Deus é bom, pois sempre recebe a quem quer a experiência de viver em Deus. Tudo que é preciso assim é arrepender-se, enfim, vivenciar o renascer. Este reencontro aqui, oh, devemos sim fruir.
preciso assim. É arrepender-se, enfim, vivenciar